Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 103. Salmos 103. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, poder estar na casa do Senhor, poder participar desse momento tão importante, irmãos. Eu gosto de falar, e os irmãos não vão se cansar de eu falar que estar aqui, irmãos, é um privilégio. Cultuar a Deus, irmãos, é privilégio. Quantas e quantas pessoas aí, irmãos, mundo afora, queriam ter essa oportunidade, irmãos, de ter uma porta aberta, de ter essa abertura, de poder falar e celebrar esse Deus tão maravilhoso, irmãos. Nessa linha, Salmo 103 vai falar sobre isso, irmãos, dessa alegria ou dessa gratidão que o salmista vai expressar ao Senhor, irmãos. E ele vai falar no Salmo 103, versículo 1, ele vai falar assim, ó: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em mim, irmãos, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é assaz benigno, grande benignidade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Versículo 13. Olha que coisa linda, irmãos. Está marcado na minha Bíblia. Marca aí também. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas mesmo assim, irmãos, Ele te ama. Apesar de tudo isso que a gente leu aqui, irmãos, apesar do nosso pecado, apesar da nossa iniquidade, apesar da nossa transgressão, Ele te ama. Ele te perdoa, Ele te aceita, Ele te ama. Por isso, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite para celebrar esse Deus que é grande, que é lindo, que é maravilhoso, que fez tudo, irmãos, para que nós estivéssemos nesse lugar hoje, para que nós tivéssemos essa oportunidade, irmãos. Por isso que o salmista vai falar uma coisa muito interessante, e você possa guardar isso no seu coração. Bendiga, ó minha alma, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém, meus queridos? Vamos orar, pedir ao Senhor que Deus possa continuar, porque Ele já tem nos abençoado, irmãos, de uma forma tremenda. Pai amado e querido, grandioso Deus, exaltado, Pai, glorificado é o Senhor, Deus. Deus, falta em mim, Pai, palavra, Pai, para te agradecer, Deus, por todas as bênçãos, Pai, que o Senhor tem feito para cada um de nós, ó Pai. O Senhor é lindo, ó Pai, o Senhor é maravilhoso, ó Deus, e nessa noite, ó Pai, com esse espírito, ó Pai, de gratidão, ó Pai, queremos celebrar o Senhor, Deus. Queremos dar ao Senhor a glória, ó Pai, que é devida, ó Pai. Ó Deus, nós vamos cantar aqui, nós vamos celebrar aqui, Deus, o Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por essa rica oportunidade, ó Pai, estarmos aqui na Tua casa, ó Deus.
Ó Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor possa abençoar cada irmão, seja aquele que está em casa, ó Deus, aquele que não pôde estar aqui, Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa restaurar a vida, ó Pai, que o Senhor possa curar, Deus, que o Senhor possa entrar em providência, ó Pai, que o Senhor possa suprir tudo aquilo que esteja faltando, ó Deus. Abençoa os irmãos que estão aqui presentes, ó Deus. Abençoa as famílias aqui representadas, ó Deus. Ó Deus, não permita para que nós saímos daqui da mesma maneira que entramos, ó Pai, mas sejamos transformados, renovados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Deus, coloca cada dia mais e mais, ó Deus, um coração de gratidão ao Senhor, Deus. E não nos deixa, Pai, esquecer, Deus, todos os dias da nossa vida, Pai, que possamos lembrar da Tua tão grande salvação, Deus. Maravilhosa graça, ó Deus, disponível a cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor possa ser entronizado, ó Pai, e adorado, Pai, da forma devida. Em nome de Jesus, amém, meu Pai. Convidar aqui à frente o Ministério do Louvor. Vamos celebrar esse Deus maravilhoso, Deus que fez tudo por nós, irmãos. Gosto de falar, se estamos aqui, se temos essa oportunidade, ó Pai, foi Deus que nos deu. E nós temos que celebrar, irmãos, e ser grato ao Senhor por tudo. Amém, meus queridos? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está em nosso meio, amém? Eu convido os irmãos que se coloquem de pé, no nome de Jesus, que a gente continue a nossa adoração ao Senhor, nesse espírito de adoração a Deus, agradecendo e engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso que se faz presente aqui em nosso meio. Esse Deus que um dia nos chamou. Oh Deus, quão maravilhoso é o Senhor, Deus. Quão maravilhoso é o Senhor, que cuida, que guarda o seu povo, Deus. E nós te agradecemos, Pai, pelas tuas misericórdias, ó Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigada, Deus, porque levantamos da nossa cama hoje, Senhor. E agradecemos a Ti, ó Deus. E agora, Pai, estamos aqui para Te exaltar, porque grande é o Senhor, justo é o Senhor, compassivo é o Senhor, bondoso, maravilhoso é o Senhor, que nos trouxe até aqui nessa noite. Cuidou de nós durante todo o dia, Pai. Em tudo que fizemos, Pai. Nos deu livramento, Senhor. Muito obrigada, Deus. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba, Deus, esse culto, Pai, no seu trono de glória, Senhor. Receba cada vida, Senhor, consagrada no teu altar, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que nessa hora, Pai, visite, Senhor, em nome de Jesus, a família pastoral, ó Deus, que está passando, ó Pai, por esse momento difícil, Pai. Mas nós queremos que a boa mão do Senhor é com eles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, porque cremos num Deus maravilhoso, Pai. Num Deus que só espera a gente clamar, como diz a Tua palavra. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Oh Deus, obrigada por essa noite, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Amém, Deus. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que
Levante suas mãos, aclame ao Senhor. Toda a terra e cantemos poder, majestade ao Rei. Montanhas se prostram e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que somos, oh Deus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade. Montanhas se prostrem e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém, Jesus. Nós cremos nas tuas promessas, Deus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande, Ele é grande, oh meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande, oh meu Deus. Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande, oh meu Deus, cantarei. Quão grande, oh meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande, oh meu Deus, sobre tudo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Nós cantaremos, Senhor. Quão grande, oh meu Deus, oh meu Deus. Quão grande, oh meu Deus, cantarei. Quão grande, oh meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande, oh meu Deus, a igreja, quão grande. Quão grande é o meu Deus, oh Deus, oh Deus. Louvaremos o teu nome, Pai, enquanto vivermos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Quão grande é o meu Deus, oh Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. No nome de Jesus. Irmãos, o próximo cântico nós vamos ofertar e dizimar a casa do Senhor. Amém? Venho, Senhor, minha vida oferecer. Receba, Senhor.
como oferta de amor e sacrifícios. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em nós, Senhor, o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E a cada dia, e a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Pai querido. Amém, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Amém, Deus. É pela graça que estamos aqui na tua casa de adoração, Senhor. É verdade, Senhor. Ó Senhor, obrigado por tão grande amor por cada um de nós, Senhor. Amém, Deus. Pai, ajude-nos, ó Deus, a cada vez mais olhar para o Senhor. Olhar, Senhor, para o Senhor, que é o Senhor das nossas vidas, Pai. Pai, obrigado por esse dízimo e oferta, Senho. Continua abençoando o teu povo, Senhor, para que teu povo, Senhor, possa estar dizimando a tua casa. Mas o melhor oferta, Senhor, é a nossa vida no teu altar. Amém, Deus. Senhor Deus, visita cada irmão, cada irmã que não pôde estar, Senhor Deus, na tua casa, Senhor. Cada lar, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, Senhor Deus. Não importa, Senhor, a situação que eles estão passando, não importa o problema, Senhor, a dificuldade, Senhor, mas no nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa tocá-lo nessa noite, nessa hora, Senhor, para que eles possam sentir a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, ajuda o teu povo, Senhor Deus, a ter um coração de adorador, Senhor, um povo que seja obediente à tua palavra, Senhor. Um povo, Senhor Deus, que venha marchar, Senhor, não importa a dificuldade ou a aflição.
O Senhor está no centro, no controle de todas as coisas. O Senhor e Salvador do teu povo. Amém, Deus. Senhor Deus, tens irmãos passando as enfermidades, irmão passando dificuldade no casamento, com filhos, Senhor, tantos problemas, área sentimental, Senhor, do financeira, Senhor Deus, mas antes de haver qualquer problema, o Senhor já existia, Senhor. Senhor, toma todo o teu povo nas tuas mãos da Igreja Batista Nova Vida. Visita, Senhor, o pastor Zanon, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Visita tudo com as tuas filhinhas, Senhor. Toma ele nas tuas mãos forte e poderosa, Pai. Toma o teu povo, Senhor. Que o coração do teu povo venha queimar, venha arder, Senhor, de um desejo de te adorar, te exaltar e te glorificar, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Somos fracos e falhos. Amém. Mas só queremos te adorar, Senhor. Só queremos dizer que o Senhor é maravilhoso, Pai. Amém, Deus. Perdoa-nos, ó Pai, que nós somos imperfeitos. Mas a nossa perfeição vem do Senhor, como a nossa força, a nossa alegria, o nosso renovo. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta, a nossa esperança só está em Ti, Pai. Somos Teus filhos, Pai. O Senhor nos escolheu. Ainda que tantas pessoas possam olhar para um de nós, dizer, mas eles não têm condições. A ele ou a ela, não. Mas o Senhor olhou para cada um de nós, dentro do nosso coração, e olhou e viu algo de bom, Senhor. E o Senhor viu que nós somos um povo que ainda que passa por dificuldade, aflições, um povo que quer te adorar, Senhor, quer declarar e dizer, Pai, nós te amamos. Senhor, obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder estar te adorando, Senhor. Tantas coisas acontecendo no mundo, Senhor. Igreja sendo queimada, Senhor. Povo, estou com medo de falar o teu nome. Mas, Senhor, o Senhor é maior que qualquer problema, qualquer dificuldade, Senhor. E nós confiamos em Ti, Pai. Obrigado, Deus. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo. Senhor Deus, usa o teu servo que irá levar a palavra agora, Senhor. Amém, Deus. Que ele possa, Senhor, ser usado poderosamente pelo Senhor e teu Espírito Santo. Amém, Deus. Que nossos corações possam estar abertos a receber a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Amém, Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. A palavra está com o Marquinhos. Amém, meus queridos irmãos. Mais uma vez, muito boa noite. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 10. Esse texto é um texto conhecidíssimo dos irmãos, é um texto maravilhoso. Particularmente fala muito ao meu coração, gosto muito desse texto. Já preguei aqui esse texto, já preguei algumas vezes sobre esse texto, aqui em outro lugar também. Tenho certeza que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e que ela fala com a gente todos os dias. Eu tenho certeza, irmãos, que eu gosto de falar com os irmãos, já compartilho com os irmãos. Todas as vezes que eu me sinto debilitado, que eu sinto que eu preciso de alguma coisa, naquele dia que você acorda ou que você termina o dia e você fala assim, não estou bem. Eu acho que todo mundo que já passou por isso. Quando eu estou assim, irmãos, eu abro a Bíblia em Romanos capítulo 8. E ali eu leio aquele texto do capítulo 8. E quando Paulo vai chegando lá para o final, ele fala que nada, nem ninguém, nem qualquer coisa pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, eu já li esse texto, eu acho, umas 100 vezes, ou mais. E todas as vezes que eu leio esse texto, Deus fala comigo. Ele me consola, Ele me conforta. Sabe por quê, irmãos? Porque há poder na palavra de Deus.
Que você possa crer nisso, irmãos. Ela é viva, ela é eficaz. Jesus falou uma coisa muito interessante em João, capítulo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, irmãos. Essa aqui é a verdade de Deus. Não tem nada mais revelador do que a Bíblia, irmãos. Não tem nada que tenha uma capacidade maior de transformar a vida do ser humano do que a palavra de Deus. Que você possa crer nisso. Esse texto é um texto conhecidíssimo, Marcos capítulo 10, versículo 46. Antes de nós realizarmos a leitura, eu vou orar mais uma vez, pedir que Deus possa tomar conta desse momento. Pai amado, querido, grandioso Deus, exaltado, Pai, e glorificado é o Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, ó Pai, por essa rica oportunidade, ó Pai. Deus, diante dos meus irmãos, ó Pai, eu quero declarar, Deus, que nada, Deus, do que eu venha falar aqui vai surtir efeito algum, Deus, se Tu não estiver nesse lugar. Nada do que eu venha falar, Deus, vai surtir efeito algum, ó Pai, se o Teu Santo Espírito, ó Pai, não falar a cada coração, Deus. Que o Senhor possa, nesse instante, ó Pai, falar, Deus. Que o Senhor possa me usar, e que a Tua presença, Pai, possa ser constante no meio do Teu povo, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Relembrar os irmãos aí, né, que a gente possa estar orando pelos irmãos, orando pela família pastoral, como já foi orado aqui pela irmã Heloísa, já orou, os irmãos já intercederam aqui, mas continuar orando. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 3, versículo 7, fala uma coisa muito interessante, irmãos. Lembrai-vos dos vossos guias, aquele que vos pregaram a palavra de Deus. Então existe uma importância muito grande nós estarmos orando pelos nossos pastores, por aqueles que são líderes na igreja, por cada ministério, cada departamento, que a gente possa estar sempre lembrando, orando, para que Deus possa estar sustentando, irmãos. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos lá, irmãos. A cura do cego de Jericó. Esse texto é conhecidíssimo, esse texto é lindo. Versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o nome dele era? Amém. Bartimeu, ele era cego, ele era mendigo, filho de Timeu, o nome do pai dele, Timeu. Estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que milagre maravilhoso. Vamos entrar um pouco nesse contexto, irmãos. Quem era Bartimeu? Então, Bartimeu, o nome do pai dele era Timeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu, ou como trazendo para a nossa realidade, né? Alguém, Fábio ou André Júnior, trazendo para a nossa realidade, irmãos. Era como se fosse filho de alguém. Então, o Bartimeu, o texto já vai deixar claro aqui, né, que ele tinha alguns problemas, irmãos. Ele tinha algumas dificuldades aqui. A primeira e grande dificuldade que ele tinha era o quê? Ele era cego, irmãos. A primeira e grande dificuldade que ele tinha é que ele era cego. Na realidade, irmãos, quando nós nascemos, quando nós viemos para esse mundo, eu vou trazer um pouco para o nosso lado espiritual, todos nós éramos cegos.
Até que nós vimos o quê? A luz. E essa luz é quem, irmãos? É Jesus. Nós estávamos o quê? Em trevas, irmãos. Até que nós vimos Jesus. E essa luz abriu os nossos olhos espirituais. Então, Bartimeu, irmãos, ele tinha fisicamente, ele era cego espiritual e era cego físico. Ele tinha um grande problema, ele tinha uma grande dificuldade porque ele era cego. A segunda grande dificuldade dele, irmãos, que o texto vai falar, era o que, irmãos? Ele era mendigo, irmãos. E toda pessoa que é mendiga, irmãos, infelizmente, ela é desprezada pela sociedade. Sabe por quê, irmãos? Na maioria, nós somos assim. Nós, infelizmente somos assim, irmãos. Independente de religião, independente de qualquer coisa, quando você vê um mendigo na rua, você sempre tem aquele ar, algumas vezes de pena, né? E algumas vezes assim, poxa, o cara tá todo sujo. Tem muitas pessoas que atravessam a rua. Não vou passar perto dele não, vai que acontece alguma coisa. Então, irmãos, o mendigo, ele já não é uma pessoa muito bem vista pela sociedade. Então, ele já não era um cara, ele era cego e ele era mendigo. Então, ele não era uma pessoa muito bem vista. Uma pessoa que você teria muito vontade de chegar perto. Você teria vontade de se relacionar, de conversar, de entender o que estava acontecendo com ela. Então, irmãos, naquele contexto, a sociedade, então, muito mais ainda naquele contexto, aquele povo, naquela época. Hoje, se isso acontece, quanto mais naquele tempo, irmãos, em que o preconceito era muito maior. A pessoa era cega porque ela cometeu algum pecado, porque ela fez alguma atrocidade. Ela era cega porque ela merecia. As pessoas pensavam assim, irmãos. As pessoas pensavam assim, infelizmente. E o terceiro problema que ele tinha aqui, irmãos, qual era? Alguém saberia dizer, irmãos? Ele tinha uma multidão. Ele tinha uma multidão, irmãos, contra ele. Ele tinha 3 grandes problemas, irmãos. O primeiro problema que era cego. O segundo problema, ele era um mendigo. Era alguém desprezado, alguém que não era bem requisitado, alguém que você gostaria de estar perto dele. De repente ele poderia cheirar mal, poderia estar sujo, como nós vimos aí nas ruas, infelizmente. E ele tinha uma multidão, irmãos, que era contra ele. Mas, irmãos, você analisando esse texto, eu queria ressaltar um ponto importante. Bartimeu, ele era tudo isso. Mas ele é uma das poucas pessoas que na Bíblia se fala o nome daquele que foi curado. Sabia disso, irmãos? A gente fala muito da mulher do fluxo de... Que milagre, que coisa maravilhosa. Né, irmãos? A gente fala muito da filha de Jairo. Qual era o nome da filha de Jairo? Não, essa não. Talita Cumi quer dizer, menina levanta. A gente não sabe o nome dela. A mulher do fluxo de sangue, qual é o nome dela? Mulher do fluxo de sangue. E Jesus foi ter com uma mulher samaritana. Qual que era o nome dela? Mulher samaritana. Ela é mulher de Samaria. Ninguém sabe o nome dela, irmãos. Muitos dos milagres que aconteceram, irmãos, a viúva de Cafarnaum, não é isso? O filho da viúva de Naim. Obrigada, Marim. Viúva de Naim, ninguém sabe o nome do filho. Muitos dos milagres que aconteceram, irmãos, a gente não sabe o nome da pessoa que recebeu o milagre. A gente lembra muito bem da ressurreição de Lázaro. Lázaro vem para fora. Grande milagre. Milagre excepcional, irmãos. 4 dias. 4 dias. Jesus não teve que restaurar o espírito ao corpo. Ele teve que restaurar o corpo. 4 dias. Já cheira mal. Então, um milagre muito importante também. Muito maravilhoso. Mas a maioria dos milagres, irmãos, que aconteceram na Bíblia, não se sabe o nome da pessoa. Mas aqui, irmãos, o texto deixa claro quem era a pessoa. E ele era um mendigo. E nós estamos falando aqui, irmãos, ele saiu
de Jericó, uma cidade que nem tinha tanta importância. Ele era de origem gentil, irmãos. Mas Jesus, nesse texto, e a palavra de Deus, Marcos, vai ser usado para deixar claro que esse homem, ele tinha importância. Ele tinha valor. Por mais que a condição que ele estava, por mais que naquele momento que ele se encontrava ali, irmãos, para Jesus, ele tinha importância. Meus queridos, esse texto é tão rico em detalhe, que nós vamos continuar lendo aqui, e os irmãos vão entender como é que Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Interessante, irmãos, que seguia com Jesus, os discípulos, uma numerosa multidão. Tinha muita gente seguindo Jesus. Tinha muita gente, irmãos, no caminho. E vai falar que ele estava à beira do caminho. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, ele estava sentado no meio-fio. Estava sentado no meio-fio lá, à beira do caminho. E estava, irmãos, passando gente na rua. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, era uma caravana. Muita gente. E Jesus no meio daquele povo, o povo seguindo Jesus. Mas quando esse homem, o interessante, irmãos, que quando ele ouviu que quem vinha era, ele estava o quê, irmãos? Ele estava atento. Ele estava apercebido. Ele não estava despercebido, meu querido. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele tinha uma dificuldade. Tinha uma grande dificuldade. A gente sabe, irmãos, que uma pessoa, quando ela tem uma dificuldade, ela tem uma tendência natural a desenvolver outras coisas. Se eu tenho um problema na mão esquerda, eu vou desenvolver minha mão direita. Esses dias eu estava contando um caso de uma pessoa que não tinha os 2 braços, mas fazia tudo com os pés. Coisas que eu nem sonhava em fazer. Lavar prato. Fazer coisas, irmãos. Então a gente naturalmente acaba desenvolvendo outras partes. Ele era cego. E muitas vezes, irmãos, Jesus está pertinho da gente. Pertinho da gente. Está ali, do nosso lado, acessível. Mas nós estamos despercebidos. Temos ficado despercebidos. E ele, irmãos, Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. E muito menos mudo. E muito menos mudo, irmãos. O problema, irmãos, é que nós colocamos as nossas dificuldades como barreiras para que Cristo faça uma obra de transformação na nossa vida. Eu não vou para a igreja porque meu marido não vai. Eu não vou para a igreja ou eu não sigo a Cristo porque minha mulher não vai. Eu vou seguir a Cristo, mas eu estou desempregado. Eu quero servir a Cristo, mas eu estou doente. Vivemos numa sociedade, irmãos, que as pessoas vivem dando desculpas. Qual seria a desculpa desse homem, irmãos? Ele tinha N motivos, meu querido. Ele era cego, ele era um mendigo, era alguém que ninguém dava importância. Meus queridos, e ainda por cima, irmãos, como já falei com os irmãos, a terceira dificuldade, ele tinha uma multidão que mandou ele ficar fazer o quê? Calar, cala-te. Colocando assim, quem é você? Trazendo nossa realidade, irmãos. Quantas e quantas vezes as pessoas falam assim, você, Heloísa, você não é capaz. Irmãos, dá para levantar 100 para falar que a Heloísa não é capaz, para levantar 1 para falar que ela é capaz. A nossa sociedade é assim, irmãos. E nós temos que olhar para a palavra de Deus, que vai dizer que nós somos mais do que vencedores, irmãos. Nós somos mais do que vencedores, meu querido. Então nós precisamos entender isso. Então Bartimeu, ele tinha ali, irmãos, uma multidão que mandou ele calar a boca. Fica quieto. Mas cada vez mais que ele gritava, e as pessoas falavam para ele ficar quieto, ele gritava cada vez mais. Por mais, irmãos, que ele se sentisse, eu acho que Bartimeu tinha uma confiança, irmãos. Ele tinha uma fé. E você vai ver isso no texto, que ele tinha uma fé tremenda. Por mesmo ele sendo cego,
mesmo ele estando naquela situação, mendigo. O homem que podia pensar assim. Às vezes nós pensamos assim: quem sou eu para Jesus me amar? Às vezes cada um pensa assim: quem sou eu para Jesus me perdoar? Mas eu sou tão pecador. Eu sou tão sujo. Eu estou tão sujo. Mas Bartimeu, irmãos, não pensou assim. Um homem que, se você for analisar à luz da palavra, como eu falei com os irmãos, ele estava com seus ouvidos atentos. E com certeza, irmãos, ele já tinha escutado: Jesus faz milagre. Meus queridos, Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua história. Eu preciso conhecer esse Jesus. Esse Jesus, ele restaura casamento. Ele transforma lar. Ele muda. Eu preciso levar Jesus para dentro de casa. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. E nós precisamos acreditar e tomar a atitude de clamar, de buscar, irmãos. E você vai ver, irmãos, que ele continuou clamando, ele continuou gritando, e nós vamos continuar lendo o texto. Ele continuou clamando, ele continuou gritando, por mais que a multidão atrapalhasse ele. Qual desculpa você tem dado para o Senhor? O que você tem falado para Deus? Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo. Lembro daquela passagem em que um filho tinha ataques, tinha crises, era endemoniado, e o pai, desesperado, chega para Jesus e fala assim: Senhor, se tu podes, cura o meu filho. Jesus respondeu para ele: se tu podes, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. E Bartimeu, irmãos, independente das circunstâncias que ele estava passando ali, ele continuou clamando. Quais são, irmãos, as justificativas? Uma experiência própria que eu passei por isso, quando eu tinha 18 anos. Eu me batizei em 31/12/2004. Faz tempo, irmãos, estou ficando velho. 31/12/2004. 16 anos, vai fazer 16 anos. E assim que eu me batizei, irmãos, a esposa do pastor me chamou para conversar, porque teria a eleição do ano seguinte, e queria me encaixar em alguma posição na igreja, para me trabalhar, para começar a executar alguma coisa na obra do Senhor. Eu achei, poxa, irmã, mas ela falou assim: Marquinhos, você vai ser secretário. Eu falei: mas irmã, minha letra é tão feia. Aí ela falou assim: Marquinhos, eu fico pensando nas justificativas que nós vamos dar para o Senhor. Mas minha letra é feia, mas eu sou feio, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. E aquilo, irmãos, no meu coração, tocou profundamente, e eu assumi a posição, fiquei como secretário, mesmo com garrancho mesmo, ao longo dos anos a letra vai aperfeiçoando, graças a Deus. Mas, irmãos, que justificativo nós temos dado para Deus? Sabe por quê? Moisés, ele falou: Senhor, a minha língua é pesada, trazendo para a nossa realidade. Eu sou gago, alguns vão falar que ele era gago. Mas é você que vai falar, Moisés? Não. Eu que vou falar. É Deus que fala, irmãos. É Deus que faz. É você que vai transformar seu marido, sua mulher, seu filho? Não. É o Espírito Santo de Deus que transforma. Não era a multidão ou qualquer outra pessoa mais cheirosa, mais bonita, mais o que for, que ia mudar a realidade de Bartimeu, não. E ele se importou? A gente fica preocupado. O que o irmão vai pensar? O que o outro vai fazer? Eu tenho vergonha. Meus queridos, Deus te conhece no profundo, no íntimo. Ele te conhece de uma tal forma que ninguém te conhece. Ele sabe o que você está pensando. E Ele pode mudar a nossa estrutura, irmãos. E tem um hino que fala que é de dentro para fora, é uma transformação, irmãos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Permitir largar tudo aquilo, irmãos. Abandonar tudo aquilo que porventura possa atrapalhar. E caminhar com Cristo, irmãos. Então, irmãos, Bartimeu tinha uma multidão de pessoas.
E muitas vezes, irmão, nós temos uma multidão de pessoas, amigos, aqueles tais amigos, que te convida, que te chama para outras coisas que não vai agradar ao Senhor. Temos que tomar cuidado com isso. O que tem te atrapalhado, irmãos? A verdadeiramente servir a Cristo, a verdadeiramente se entregar a Cristo, para que Ele possa fazer essa obra de transformação. No versículo 49, irmãos, eu acho que é uma coisa muito interessante, é maravilhoso, é quando ele fala assim: parou Jesus. Irmãos, aquele homem, mendigo, cego, maltrapilho, conseguiu parar Jesus, irmãos. Jesus era Deus, irmãos. Jesus era Deus. A gente tem que tentar entender, irmãos, a importância desse texto. Aquele homem que era um mendigo, um cego, ele fez Jesus parar. Jesus estava caminhando. Jesus tinha o seu objetivo. Mas Jesus, pela insistência do clamor, Jesus parou, irmãos. E você? Você é diferente de Bartimeu? Eu gosto de falar, irmãos, que nós não somos melhor nem pior, irmãos. Nós somos todos iguais. Assim como o Tiago vai falar, aquele não, o outro Tiago, vai falar que Elias era homem igual a nós, sujeito às mesmas dificuldades, irmãos. Teve medo da morte, medo de Jezabel, a mulher era má mesmo, a mulher era ruim, irmãos. A mulher era ruim. Ele teve medo, mas ele era igual a nós. Nós somos assim. Bartimeu também, irmãos, igual a nós, mas ele clamou com insistência, ele não desistiu. Sabe por que nós não alcançamos as coisas, irmãos? Porque nós desistimos. Quando você clama a Deus: Senhor, salvação. Tem algumas coisas, irmãos, eu tenho certeza que Deus não dá, não. Carro, a casa, isso aí pode ser que aconteça, irmãos. Pode ser que aconteça. Agora, quando é para o reino, estou falando para o reino. Quando é a salvação de um filho, quando é a salvação de uma esposa, de um marido, a conversão de uma alma, já vem muitas pessoas, irmãos. Já contei os irmãos aqui, vou relembrar isso aí, já contei há um tempo atrás, que um pastor, amigo meu, estava conversando, que ele foi no batismo da esposa de um senhor de 80 e poucos anos, um casal na faixa de 80 e poucos anos. Ele foi no batismo dessa irmã, com 80 e poucos anos. Ele falou assim: eu estou orando a Deus há 40 e tantos anos, pedindo a Deus para Deus converter minha esposa. Olha ela aí. Você está entendendo, irmãos? Enquanto a multidão falava assim: larga isso para lá, ele continuou clamando. Ele não desistiu. Então, eu tenho certeza, irmãos, que Deus, Ele vai fazer. Ele vai transformar. Ele pode transformar. E Ele quer transformar. Mas depende de cada um de nós. Parou Jesus e disse: chamai. Chamaram então o cego, dizendo-te: tem bom ânimo, levanta-te. Olha só, irmãos. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse detalhe desse texto. Levanta-te, na minha Bíblia vai falar a mesma coisa, que Ele te chama. Presta bastante atenção nesse texto. Ele te chama. Aquelas pessoas que estavam acompanhando Ele, quem? Jesus, foi até aquele homem, foi buscar aquele cego, né? Porque ele não sabia onde Jesus estava, ele precisava de uma orientação. Aquelas mesmas pessoas que de repente falaram assim: ó, fica quieto. Agora, ó, você conseguiu aí, vamos embora que ele te chama. E mais uma vez, irmãos, no versículo 50, eu quero ressaltar aqui, irmãos, a prontidão dele. O servo de Deus tem que estar o quê? Pronto. Primeira coisa, irmãos, ele estava o quê? Ele estava atento. Ele escutou, ele soube que Jesus estava passando, e ele tomou uma atitude de clamar. E quando a bênção dele ia chegar, irmãos, ele não ficou assim, tipo assim,
Ah, estou cansado. Não, está chovendo hoje. Não, hoje não. Amanhã. O texto vai falar, irmãos, que esse homem que era cego, mendigo, e pergunta aos irmãos, o homem que é mendigo tem uma boa alimentação? Come bem? Dorme em uma cama confortável? Está sempre muito bem tratado? Negativo, irmãos. O texto fala que ele, lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, ele era cego, mas não era aleijado. Ele levantou em um salto só, irmãos. Ele deu um pulo e falou assim: opa, minha oportunidade. A minha hora, irmãos, chegou. É hoje o grande dia. É hoje o grande dia, irmãos. Hoje vai ser o meu milagre. Ele não foi lá assim, vamos ver. Será que vai dar certo? Será? Talvez. Ali, irmãos, ele demonstrou que ele já tinha certeza do que ia acontecer. E os irmãos vão ver no texto aí, né, irmãos, que ele estava tão preparado, tão pronto, que ele sabia até o que ia pedir a Jesus. Já sabia. Ele tinha certeza do que ele queria. Você sabe, você tem certeza do que você quer? Você sabe, você tem certeza aonde você quer chegar? Porque muitas vezes, irmãos, nós pedimos tantas coisas a Deus. Pedimos tanta coisa. E nós mudamos toda hora. Como eu falei com os irmãos ali no Salmo 103, assim como um pai se compadece dos seus filhos, né? Assim é Deus para conosco. Deus é o nosso Pai. E coisa triste, irmãos, é uma criança que não sabe o que quer. Quero isso, não quero mais. Quero aquilo, não quero aquilo. Agora eu quero aquilo. E esse homem, irmãos, ele estava pronto. Ele sabia muito bem o que ele queria. E na primeira oportunidade, irmãos, ele deu um pulo. E foi em busca daquilo que ele tanto queria. Eu não sei o que você quer. Eu não faço a menor ideia, irmão, do que os irmãos querem. Só quem sabe é Deus. Pode ser que um esposo, uma esposa, um filho possa até saber um pouco. Mas quem sabe profundamente é Deus. Lançando de si a capa, levantou-se sobre um salto e foi ter com Jesus. Versículo 53. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? E essa pergunta é um pouco irônica, irmãos. O homem era cego. E Jesus era Deus. Estava óbvio. Até para aqueles que estavam ali em volta, sabia que o homem era cego. O que ele queria? Será que ele queria realmente ser curado, irmãos? Será que você realmente quer aquilo que você tanto pede? E Deus às vezes experimenta a gente, irmãos. Será que você realmente quer isso que você está pedindo? É isso mesmo que você quer? É um pouco irônica a pergunta. Respondeu o cego. Olha só, respondeu, está igual na minha Bíblia aqui, ó. E o cego lhe disse, na minha está falando assim, respondeu o cego: mestre. O interessante, irmãos, que os irmãos foram voltar um pouquinho lá atrás. Quando aqueles homens foram pegar Bartimeu e foi falar com ele, eles disseram o quê? Ele te chama. Vocês estão entendendo o detalhe, irmãos? Os homens chamaram Jesus de, ele está te chamando. Os homens não falaram assim, o mestre te chama. Seguiu a Cristo, irmãos. Estavam ali, estavam na igreja, mas não tinha Jesus como mestre. Bartimeu estava no caminho, estava à beira do caminho, mas já tinha Jesus como mestre. Vocês estão entendendo a diferença de servo? Vocês estão entendendo, irmãos, a diferença de um servo para o outro servo? Para um servo, para o verdadeiro servo? Aqueles homens falaram assim, vamos embora. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele não. Mestre. Ele chegou diante de Jesus. E ele reconheceu, e ele sabia que Jesus era mestre. Ele sabia que Jesus podia fazer o milagre. E ele vai falar, mestre, que eu tenha vista.
que eu veja, que eu enxergue. Ele sabia muito bem o que ele queria, irmãos. Então, irmãos, um verdadeiro servo de Cristo, ele tem que estar pronto, ele tem que estar apto, ele não pode perder a oportunidade, porque se Jesus passasse e fosse embora, irmãos, é que nem a gente gosta de falar, passou o bonde passou, acabou a oportunidade. É aquela palavra que a gente fala, a gente canta, aqueles louvores mais antigos. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar, te salvar. Não é isso, irmãos? Se Bartimeu perdesse aquela oportunidade, provavelmente ele não teria outra oportunidade. Meus queridos, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade, porque ela pode ser única. Que eu torne a ver. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Eu já falei isso aqui, irmãos, algumas vezes. Já falei em escola bíblica. Isso aqui é maravilhoso, porque ele não falou a tua fé te curou. Ele falou a tua fé te salvou. Ele pede uma cura. Mestre, eu quero ver. Mas Jesus sabia que o coração de Bartimeu já estava entregue na mão dele, irmãos. Em todos os detalhes. Quando ele vai clamar, filho de Davi, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele sabia que Jesus era aquele que ia vir, que ia restaurar. Como Lucas vai falar, aquele que veio para restaurar a vista aos cegos, libertar os cativos. Ele já tinha escutado, irmãos. Ele estava pronto, ele estava apto, e ele sabia que Jesus podia fazer um grande milagre na vida dele, irmãos. E acima de tudo, irmãos, nós, cristãos, estamos muito preocupados, muitos de nós, irmãos, e eu vejo isso aí pairando no mundo evangélico, né? Estamos muito preocupados com a cura física, com as coisas físicas, com o ter, com o ser. E a proposta de Jesus é outra, irmãos. Jesus restaurou sim. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Ele foi curado sim, irmãos, mas ele foi curado, ele teve uma cura muito maior do que a visão. Ele teve a cura da alma. A coisa mais importante, irmãos, a cura da alma. Receba, irmãos, essa palavra de Jesus. Não perca a oportunidade. Seja um servo que esteja apto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Eu gosto muito desse texto. Está bem marcado aqui na minha Bíblia, na palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2. Bartimeu é um exemplo de servo a ser seguido. Um grande exemplo de servo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procure-te apresentar-te a Deus aprovado. Irmãos, Bartimeu não foi ali para ser condenado, nem acusado de nada. Ele também não foi com vergonha de nada, não, irmãos. Procure te apresentar a Deus como servo que é aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Não é isso da verdade? Ele não chegou ali com vergonha. Jesus, eu estou sujo. Jesus, eu estou catingoso. A minha roupa. Não. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não olha o exterior. Ele não olha, irmãos. Ele olha o interior. Ele olha para aquilo que tem valor. Ele olha para dentro de você. Então, irmãos, tenha isso como exemplo. Esse grande servo, Bartimeu, que até então, irmãos, não era nada, nem ninguém, mas ele escreveu o nome dele na história.
Irmãos, eu acho que seria algo maravilhoso você ter o seu nome escrito na Bíblia. Tá Marcos, mas não fui eu não. Tem Marcos. Eu tenho o privilégio de chamar Marcos. Está escrito na palavra de Deus. Mas saber que ele escreveu o nome dele lá, irmãos. Na história. Ele fez a diferença. Então é um grande servo a ser seguido. Que você possa ser servo apto. Que não dê desculpa. Que você possa ser aprovado. Não tem que ter vergonha de nada. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele nos ama da maneira que nós somos, irmãos. E Ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida. E esse homem teve a sua vida completamente transformada. Ele deixou de ser cego. Com certeza ele deixou de ser mendigo. Ele ganhou, irmãos, dignidade. Essa é a proposta de Jesus para nós. E acima de tudo, irmãos, ele ganhou a salvação. A coisa mais importante nessa vida. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar cada coração nessa noite. Que essa palavra possa penetrar no seu coração. Independente das circunstâncias, independente, irmãos, daquilo que você esteja passando. Deus é muito mais. Deus é infinitamente mais. Ele pode resolver qualquer situação. Amém? Convidar o Ministério Louvor. Vamos terminar louvando ao Senhor. Vamos estar orando. Que você possa sempre lembrar disso, irmãos. Como nós viemos celebrando aqui. Ele é um Deus que está perto. É um Deus que está presente. É um Deus acessível, irmãos. Clame a Ele. Confia nele. Que Ele possa fazer uma obra tremenda. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai amado e querido, grandioso Deus, exaltado, Pai, e glorificado é o Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, mais uma vez por essa oportunidade, Pai, de falar da Tua palavra, Deus. Ó Deus, que coisa maravilhosa, Pai, é falar do Senhor, Deus. Ó Deus, na palavra, Pai, em Salmos de 38, Pai, se não falha a memória, Deus, vai falar, Deus, que quantas e quantas são as maravilhas, ó Pai, que o Senhor tem operado, ó Deus. O salmista vai falar, Deus, que ele queria anunciar e falar, Deus, de todas, ó Pai, mas são mais do que ele pode contar, Deus. Ó Deus, quantas bênçãos, ó Deus, quantas maravilhas, ó Pai, quantos livramentos, ó Deus. Estamos aqui, Pai, para te agradecer. Que o Senhor possa continuar sustentando a Tua igreja, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando os Teus servos, ó Pai. Onde quer que eles estejam, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa repousar sobre eles, ó Pai. Que o Senhor possa nos livrar e nos guardar de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Convido os irmãos que se colocam de pé em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.
onde você foi. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Obrigada, Senhor. Ele não desiste. 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 Não importa onde que você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Oh, Deus maravilhoso. Obrigada, Deus. Porque estamos aqui, ó Deus. Amém, Porque Senhor. o Senhor não desistiu de nós. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, O Senhor. Senhor não olhou para as nossas fraquezas, para os nossos pecados. Verdade, Senhor. Mas o Senhor olhou para o desejo do nosso coração. Amém, Jesus. O desejo de ser transformado. Amém, Deus. O desejo de ser uma nova criatura, Deus. E o Senhor, Pai, ouviu o nosso clamor, assim como o Senhor ouviu o de Bartimeu. Oh, Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Deus, porque hoje somos o Teu povo. Somos os Teus servos, somos os Seus filhos, Senhor Deus. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse culto. Nos leva, Deus, para nossas casas, Senhor, guardados pela Tua presença, Pai. Nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Teu nome, Deus. Amém, Jesus. Oração silenciosa, o culto está encerrado.